Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia, e este é o terceiro vídeo da série sobre proteínas. Hoje eu quero explicar para vocês sobre a arquitetura da proteína, né? Nossa, que coisa chique! Porém, é importante você entender o seguinte: a proteína, ela é como se fosse uma peça de uma engrenagem. Ela vai servir nas reações químicas, por exemplo, ou na composição de uma estrutura celular, como se fosse uma peça de Lego, uma peça de encaixar. Então, para que isto aconteça, é necessário que desde a sua formação até a sua conclusão, ela passe por etapas, tá? Etapas de modelação, onde ela vai ser ajustada, vai ser dobrada, novas ligações químicas vão acontecer, até que aquela proteína que nasce de uma forma linear, ela se transforme numa estrutura desenhada para realizar uma determinada função. Então, é isso que nós vamos entender agora. E também é bom que você entenda que nós temos lá os 20 aminoácidos, certo? E aí nesses 20 aminoácidos você pode compor várias proteínas. Basta algumas modificações na combinação. É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Bom, então, gente, quando a gente pensa em arquitetura da proteína, a gente tem que pensar que a proteína, quando ela é fabricada, ela é apenas um filamento de aminoácidos, né? Uma cadeia linear de aminoácidos, como se fosse um colar. E depois ele precisa se desdobrar, se dobrar, afinal de contas, para poder formar uma proteína definitiva. Mas é preciso que você entenda que nós temos uma quantidade de aminoácidos na natureza, em número de 20, e com esses 20 aminoácidos nós conseguimos todas as proteínas necessárias, todos os seres vivos, no caso. Então, nesse caso, existem algumas diferenças entre as proteínas. Elas podem diferir umas das outras em alguns aspectos. Por exemplo, aqui eu estou usando essas figurinhas geométricas. Cada figurinha dessa é um aminoácido, tá? E aqui no meio a ligação química. Repare, aqui eu tenho triângulo, círculo, quadrado, triângulo invertido e círculo. Aqui eu tenho triângulo, círculo, quadrado, triângulo invertido, tá? Então repare, os aminoácidos são sempre os mesmos, mas mesmo assim a gente pode ter uma variedade enorme de proteínas. Por quê? Uma proteína pode diferir da outra, por exemplo, pela quantidade de aminoácidos. Esta aqui tem 5 e esta aqui tem apenas 4, tá? Então é uma das formas de produzir proteínas diferentes, tá? Outra forma, pelos tipos de aminoácidos. Repare bem, aqui triângulo, círculo, quadrado, triângulo invertido e círculo. E aqui, círculo, quadrado, triângulo invertido, círculo e quadrado. Repara que aqui aparece 2 quadrados, tá? Mas na verdade, o que está diferenciando bem as duas é que nessa segunda não temos o primeiro aminoácido dessa, o triângulo, tá? Então essas duas proteínas diferem uma da outra pelo tipo de aminoácido. E uma outra forma também de você diferenciar uma proteína da outra é pela sequência em que os aminoácidos se dispõem. Repare bem, são os mesmos aminoácidos. Triângulo, tá aqui no começo, aqui está no fim. Aqui tem um círculo, uma vez, 2 vezes, tá? Aqui também tem 2 círculos, mas logo em seguida vem o outro. O quadrado está na mesma posição nos 2, tá? O triângulo invertido está na mesma posição os 2, tá? Então aqui tem algumas mudanças. Então na verdade esse círculo, tá?
quando passou para essa proteína, esse círculo veio para cá. Então, são diferenças na sequência de aminoácidos, os mesmos aminoácidos, diferentes sequências, certo? As proteínas, desde a sua formação até o seu acabamento final, elas podem passar por diversas partes, diversas etapas. E em cada etapa, ela tem uma estrutura diferente. Por exemplo, quando a proteína é fabricada na região dos ribossomos, ela tem uma estrutura primária. Ou seja, quando ela é fabricada, ela é apenas uma sequência, né, de aminoácidos, sequência na cadeia polipeptídica. Aqui você tem uma ligação química, aqui você tem aminoácido, então aqui você tem uma sequência linear. Ou seja, o aminoácido junta com outro, até formar a proteína. A proteína, quando é recém-fabricada, ela é apenas uma sequência de aminoácidos. Em seguida, as ligações químicas aumentam e aí pode formar a estrutura secundária, que é uma hélice. Olha só, a estrutura primária é como se fosse um colarzinho, né? A secundária, esse colarzinho se enrola sobre ele mesmo, tá? Como se fosse uma espiral. Então, a hélice formada pelo envolvimento de cadeias polipeptídicas. Então, aumentam as ligações químicas e a proteína primária se enrola sobre ela mesma e forma a estrutura secundária. Depois aparece a estrutura terciária, tá? Que é um segundo nível de enrolamento. É como se a espiral se enrolasse sobre ela mesma, tá? Então, na prática, a gente pode exemplificar esse tipo de situação, né, usando esse fio de telefone, tá? Então, vamos fazer uma comparação aqui. Quando a estrutura é primária, ela é apenas uma sequência linear, como essa parte aqui, tá? Então, essa aqui é uma sequência linear, é essa aqui, a estrutura primária. Depois, na estrutura secundária, a primária se enrola sobre ela mesma. Então, essa aqui é a secundária, ó. Ele se enrola como se fosse espiral, tá? Depois, as ligações químicas se multiplicam, né? E aí, o que acontece? A estrutura secundária se enrola sobre ela mesma. Olha aqui, ó, formando uma estrutura, no caso, terciária. Então, a terciária é a secundária enrolada sobre ela mesma, tá? Assim, por exemplo, ok? Então, isso aqui é uma forma terciária de proteína. E no final tem também a quaternária. O que é a quaternária? A quaternária são duas terciárias enroscadas, né, uma na outra, tá? Então, repassando, a estrutura primária é uma sequência linear de uma cadeia polipeptídica. A secundária é quando essa estrutura linear enrola-se sobre si mesma, formando esse nível, parecendo espiral. A estrutura terciária é quando a secundária se enrosca sobre ela mesma, formando um emaranhado, como se fosse isso aqui. E a estrutura quaternária é quando você tem duas terciárias enroscadas entre si. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido bem essa parte da estrutura final de uma proteína. Então, gente, é assim que a proteína vai se modelando para poder exercer as suas funções dentro de uma célula. Por exemplo, uma proteína ela pode formar uma enzima, uma proteína enzimática. E a enzima ela tem que se encaixar na outra parte que a gente chama de substrato. Então aí você vai ter um encaixe perfeito. Então por isso que ela passa por diversas formas, tá,
de acabamento, onde as ligações químicas vão se multiplicando e vão torcendo, né, a estrutura primária dela, até formar a quaternária, que é a mais emaranhada de todas. Assim, a proteína pode formar enzima, pode formar anticorpos, pode formar a parede das células, tá? Espero que vocês tenham entendido. Bom, eu vou disponibilizar esse resumo também, tá, na página do Facebook. Então, quem quiser depois é só ir lá, Facebook/Biologia para Estudar. Gente, um abraço então e até a próxima aula.